Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos continua a narrar alguns milagres de Cristo, e o milagre que narra hoje é surpreendente por 2 motivos. Por levarem um paralítico até Jesus descendo pelo teto, e por Jesus curar primeiro a sua alma, mostrando aquilo que já dissemos, que a nossa alma é a principal preocupação de Cristo e não o nosso corpo. Todos pensavam que Jesus iria curar primeiro ou apenas a sua paralisia. No entanto, faz menção que iria curar primeiro ou apenas a sua alma. Porém, para mostrar que tem o poder sobre tudo, cura também o seu corpo. Que sempre tenhamos esta ordem que Cristo nos ensinou: primeiro a nossa alma e depois o nosso corpo. Dando continuidade à série sobre as virtudes que víamos abordando nas sextas-feiras, hoje vamos falar sobre a 4ª virtude cardeal, a virtude da temperança. Da última vez vimos a virtude da fortaleza. Para vocês terem acesso a este material, basta ir ao meu site homilias.fecomvirtudes.com.br e procurar pela tag Virtudes. O Catecismo fala das várias dimensões da virtude da temperança. De modo geral, a define como a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. É o ponto número 1809. Podemos dizer, com outras palavras, que a temperança estabelece e mantém o equilíbrio, a harmonia entre a dimensão espiritual e a dimensão corporal do homem. Por ela, o espírito, a razão e a vontade, mais a graça do Espírito Santo, modera as tendências instintivas da natureza e a ânsia de prazer. Mantém equilibradas especialmente as tendências e prazeres ligados à autoconservação, comer, beber, descansar, sexualidade. Faz com que vivamos de acordo com a dignidade humana e com a condição de filhos de Deus. Moderar não é anular. É importante reparar que, ao definir a temperança, o catecismo não usa as expressões
suprime, reprime, abafa. O cristianismo não é inimigo do corpo nem do prazer. Basta pensar que Deus assumiu um corpo humano em Jesus Cristo, que nós adoramos na Eucaristia, e que o primeiro milagre de Cristo foi a transformação da água em vinho em Caná, para que não se perdesse a alegria de um banquete de casamento. Dizer que a matéria e o corpo são maus é uma afirmação própria da heresia do maniqueísmo, é anticristã. Justamente porque o corpo é criado por Deus, porque é um grande dom de Deus, é necessário mantê-lo equilibrado dentro do seu bem razoável, a fim de que nem os abusos, nem as deturpações, nem as loucuras o aviltem ou o estraguem. Esta é a função da virtude da temperança. Alguém dizia que, simbolicamente, Deus pôs o homem em pé para que entendesse que a cabeça está por cima do resto. A cabeça está por cima do coração. A cabeça e o coração por cima do ventre e do sexo. Transformar essa ordem colocando a gula ou o sexo acima do coração, do amor, e da cabeça num plano meramente instintivo e irracional, isso é degradar o homem. Em que consiste a desordem em matéria de temperança? Fundamentalmente em três coisas. Primeiro, usar o que existe para o bem como instrumento para o mal. Por exemplo, transformar o alimento e a bebida em instrumento do mal, exagerando neles e levando a perder a saúde física e psíquica. Usar o sexo, que é manifestação santa de amor entre os esposos e colaboração com Deus Criador, em mero gozo sem responsabilidade, ou em crime, abuso de menores, ou em adultério e traição. Segundo, transformar o que existe para servir em tirano que escraviza. Comida, bebida, sexo são, no plano de Deus Criador, servidores da vida e do amor. O celular é um meio para fazer o bem a nós e aos outros. Quando se degradam e se tornam um vício egoísta, uma obsessão doentia, então essas realidades, ao invés de serem servidoras, se tornam escravizadoras. O viciado alega que é livre, mas engana-se. Quando pratica os vícios ligados ao prazer, diz que faz o que quer porque é livre, mas só faz o que não consegue deixar de fazer. Já não tem mais o poder de não querer. Torna-se escravo do crack, do álcool, do sexo obsessivo-compulsivo, do celular, etc. Terceiro, transformar os meios em fins. Transformar um meio em fim é o máximo da desordem. É conhecida a frase, por exemplo, de que alguns, em vez de comer para viver, vivem para comer. O meio se transformou em fim. Da mesma forma, há os que transformaram o sexo sem amor e sem regra na finalidade da vida. Vale a pena transcrever as seguintes palavras de São José Maria sobre a temperança para vermos a sua beleza e grandeza. Temperança é espírito senhorio. Nem tudo o que experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado à rédea solta. Eu quero considerar os frutos da temperança. Quero ver o homem verdadeiramente homem, livre das coisas que brilham, mas não têm valor. Esse homem sabe prescindir do que faz mal à sua alma e livra-se de muitas escravidões, e no íntimo do seu coração consegue saborear todo o amor de Deus. A vida recupera então os matizes que a intemperança esbate. Ficamos em condições de nos preocuparmos com os outros, de compartilhar com todos as coisas pessoais, de nos dedicarmos a tarefas grandes. A temperança cria a alma sóbria, modesta, compreensiva. Confere-lhe uma dignidade natural que é sempre atraente, porque se nota na conduta o império da inteligência. A temperança não supõe limitação, mas grandeza.
Que lição nós podemos tirar destas considerações? Sem a virtude da temperança, nos tornamos escravos do prazer. Vale a pena ganhar e crescer nesta virtude para voarmos alto nas realidades espirituais e mais nobres do ser humano, como o amor, o trabalho e o serviço aos outros. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.